Você estudou direitinho a reportagem? Eu li reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. Que quando faltar a reportagem, dá uma investigada. Eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Seguinte, como que cobra de um banco a inscrição? Você tem que ver os benefícios. Você sabe os benefícios? Então, tem que estudar os benefícios. Eu não sou titular desse banco, ele é um MVP. Sabe o que é MVP? Mínimo produto, não é isso? Mínimo viável do produto. É um teste. A sua proposta, então, para a pobreza, para a miséria, para as pessoas que estão morando na rua, que estão precisando de ajuda, é um negócio de coach, mudar a mentalidade. Acredito É isso? Minha senhora. Você pode me explicar, por favor? Posso. Eu não estou entendendo. Então, você é uma pessoa que vai ser contemplada no meu governo. Você tem que entender que tem gente desocupada, tem gente trabalhando, tem gente empreendendo, tem gente sendo um empreendedor serial e tem gente que vai aprender a investir. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio, e por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente de call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse um bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. Eu fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu estou te falando. Né? Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, porque por isso que eu estou te explicando. Então eu termino a resposta te falando. Isso não vai diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito e não foi nem transitado em julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva com o candidato Pablo Marçal. Vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí. E
inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Candidato, o senhor falou que esse processo vai fazer 20 anos, que o senhor já respondeu por ele já prescreveu, isso tudo é verdade, mas o eleitor está conhecendo o senhor majoritariamente agora. O senhor sempre teve muitos seguidores, milhões deles espalhados pelo Brasil. O eleitor de São Paulo está tomando conhecimento da sua trajetória agora, então é lícito que essas questões voltem, porque afinal é uma condenação, não é qualquer coisa. A gente está falando de uma condenação. O senhor disse que o senhor consertava computadores. Nos últimos dias surgiram áudios mostrando uma certa intimidade com os integrantes do esquema, inclusive uma preocupação da sua parte quando o pastor Danilo foi preso ou começou a ser investigado. Eu trago isso à baila porque o senhor também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, numa hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, tem que falar isso mesmo, tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de dois pesos e duas medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de dois pesos e duas medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Querem ter um consórcio comunista? E aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeito. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até para o PT. É uma derrota para o PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor, não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou entrar para atrapalhar. Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente Mas já não era o Valdemar? Ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. O senhor também não manda no seu partido, só que Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos, que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha um registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco, tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo que a gente acreditou, o Novo é top demais, derrubaram a candidatura dele.
foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente, 3.500 pessoas com a Arca ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram a minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo, mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político meu não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada aí no período eleitoral... Pedro, você tinha pedido... Pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Pedro, onde você viu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando o processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber, então, qual que é a prova? É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada num hospital, calma que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a gente está batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz o M28, tira o print, põe no... Vamos responder a pergunta. Eu estou respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Mas o senhor está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, o senhor estava respondendo para o eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusa publicado, acho uma publicação minha. Você não tem falado que o acusado ele... Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso agora. O senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu tô jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado, e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai dela? Deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as drogas. Ele não se converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu, o senhor está criando um outro fato que não tem. Alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato, porque a gente faz isso. Mas de onde você tirou então que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se o senhor pesquisar cheirar cocaína, se eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Eu quero que você ache eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou que ele cheira cocaína? Não fala tanto do artigo 138? Cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico dele? Você pediu, eu levo 3 empresas, se a Tabata fizer, se todo mundo fizer... Mas ninguém precisa fazer exame toxicológico, o senhor está querendo... É, porque o senhor é que criou isso. Tá certo, então vamos mudar o assunto, realmente acho que é um factoide que não tem importância. Só para fechar um pouquinho, candidato, o senhor tinha falado da questão dos comunistas. O presidente Bolsonaro, ele está apoiando o Ricardo Nunes, ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Mello. O governador Tarcísio está fazendo também campanha para o Ricardo Nunes. Eles são comunistas também, o presidente Bolsonaro e Tarcísio? É por isso que o eleitorado bolsonarista todinho passou para o meu lado. Porque a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. A liberdade não é um gado. Apesar da gente mover esse país com agro, que eu também sou do agro, sou fazendeiro, a gente não é gado. Mas eles são comunistas?
Eu não sei qual que é o problema do Valdemar estar convencendo o Bolsonaro até hoje. Agora, ele falou com a própria boca. O Nunes não é o meu candidato dos sonhos. E me elogia logo em seguida. Cria um alvoroço, aí tem que falar alguma coisa. Aí põe um filho 1 para bater, filho 2. A gente se resolveu e está tudo certo. Você pode perceber que depois que eu conversei com todos os cenários, não tem ninguém me atacando mais. Por quê? Porque estava tendo um prejuízo para a figura do Bolsonaro e do movimento de direita. Mas eu não entendi. O senhor quer o voto dele mesmo ele sendo comunista? Cara, eu quero o voto do povo. O voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos. Uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. Malu. Candidato, já que você está falando do movimento de direita, tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente. É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele 2 coisas. Um, que tinha um julgamento para acontecer, que o senhor falasse, o senhor podia perder o registro da sua candidatura. E a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo para o Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei para o presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado. E eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça. Não precisamos ter uma corte política. Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, então, o senhor acha que eles estão legislando e atuando? Não acho, não. Eles estão fazendo isso. Isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos. Esse é o modus operandi da justiça brasileira. Essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, para quê? Para nesse pendurar, fica devendo favor para alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando. Que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende Não o impeachment estamos mais do Alexandre? O senhor defenderia o impeachment? Quem defende o impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Sim. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal.
Ah, vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo. Não sei se foi o Nicolas que pediu. Precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias. Teve coragem de fazer isso. Parabéns. Certo. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Para você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito. É político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Não muita gente no mundo político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfiam que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência, permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Não faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou tá certo. Vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade.